Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, nesta manhã abençoada de quarta-feira, dia 9 de fevereiro. Esse é o dia que o Senhor fez para você, que o Senhor preparou para te abençoar. Amém? Você crê nisso? E lembra, sempre é pela graça mediante a fé. Não tem outra maneira que Deus faz. Essa é a maneira que Deus age, essa é a maneira que Deus trabalha, pela graça mediante a fé. Amém? O que nós vamos ver hoje? Hoje, aqui em Levítico capítulo 14, você vai ver a maneira como Deus tratava com a lepra. Você tem todo o capítulo 14 vai falar dessa lei a respeito do leproso, né? O que ele deveria fazer, a avaliação que o sacerdote deveria fazer com ele. E você tem aqui toda uma direção a respeito da purificação, quando esse leproso fosse sarado. Mas você sabe, em todo o Velho Testamento, com exceção de Naamã, se eu não me engano, você não encontra muitos relatos de pessoas que foram curadas da lepra. Mas sabe, a lepra na Bíblia significa o pecado. O pecado está associado com a lepra, porque a lepra traz insensibilidade, não é? no corpo, assim como o pecado também gera insensibilidade. E a lepra na Bíblia fala então de pecado, de hipocrisia, mas o que você tem que aprender com tudo isso é o seguinte: por mais que no Velho Testamento você não vê muitos relatos de pessoas que foram salvas, curadas da lepra, mas qual é a grande notícia do Novo Testamento, a grande notícia do Evangelho? É que você foi redimido de toda lepra. Sabe? O Jesus morreu na cruz foi exatamente por isso, para te salvar. Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele vestiu a roupa do pecador. Ele se fez pecado no nosso lugar. Assumiu o nosso lugar. Levou a nossa culpa. Ele pegou a nossa lepra, porque eu e você éramos leprosos. Você consegue entender isso? Eu e você estávamos cheios de lepra, cheios de pecado, cheios de culpa e condenação, não é? Mas Ele, sendo o nosso Cordeiro Pascal, Ele faz a morte substitutiva, Ele leva o nosso pecado, é a grande troca do Calvário, né? A grande aliança, porque Ele pega aquilo que é nosso, que era a nossa lepra, e nos dá a sua vida, nos dá a sua cura. Então aqui em Levítico 14, nós temos a lei a respeito da purificação do leproso. Mas o que nós podemos saber é que agora no Novo Testamento, você foi purificado, você foi redimido de toda lepra. De maneira que agora em você não há mais lepra, ou seja, você é aceito mais uma vez. Porque você sabe, naquela época o leproso não podia conviver no meio do arraial. O leproso não podia estar no meio das pessoas, né? Quando ele chegava, ele tinha que gritar: leproso, leproso, lepra! E as pessoas iam se afastar, mas agora não, você foi limpo, você foi purificado, você chega diante de Deus, você chega na Assembleia dos Santos e não há mais pecado, não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais lepra. Mas o que há é alguém que foi justificado, santificado, você está limpo e purificado. E tudo isso pela graça, mediante a fé, no sangue de Cristo, que foi derramado por você lá na cruz do Calvário. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus, sabendo que você já foi justificado e purificado de toda lepra. Esse foi o nosso Café com Fé de hoje. Que Deus te abençoe.